Informativo de Jurisprudência do STF 1037, publicado em 19 de novembro de 2021. Está gostando do nosso conteúdo? Então se inscreva no canal, curta e compartilhe nosso conteúdo atualizado. O Áudio Juris tem o prazer de te manter sempre atualizado nos estudos, com a maior praticidade. Plenário. Direito administrativo, poder regulamentar, direito constitucional, princípios fundamentais, organização dos poderes, lei estadual, poder executivo e prazo para regulamentação, ADIM 4728-DF. Resumo: ofende os artigos 2º e 84, inciso 2, da Constituição Federal, norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. Compete, com exclusividade, ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhe são inerentes. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos configura indevida interferência do Poder Legislativo em atividade própria do Poder Executivo e caracteriza intervenção na condução superior da administração pública. Diante da falta de impugnação específica de todo o conteúdo normativo, o plenário conheceu em parte do pedido formulado em ação direta ajuizada contra a Lei Amapaense 1601 de 2011, que institui a Política Estadual de Prevenção, Enfrentamento das Violências, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado do Amapá. Na parte conhecida, o colegiado, por maioria, julgou procedente a pretensão, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 9º da aludida lei, vencida parcialmente a ministra Carmen Lúcia. Direito constitucional, competência legislativa, direito do consumidor e serviços educacionais. Extensão de benefícios de promoções a clientes pré-existentes, ADIM 6614, Rio de Janeiro. Tese: é inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Resumo: é indevida a inclusão de serviços privados de educação no rol de fornecedores obrigados a conceder, a seus clientes pré-existentes, os mesmos benefícios de promoções posteriormente realizadas. Isso porque, nos termos do artigo 22, inciso 1, da Constituição Federal, a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Ademais, a norma estadual, ao impor aos prestadores de serviços de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções a clientes pré-existentes, promove ingerência em relações contratuais estabelecidas, sem que exista conduta abusiva por parte do prestador. Além disso, a Lei Federal 9.870 de 99 estabelece normas gerais para fixação de anuidades escolares em âmbito nacional. No caso, o legislador estadual contrariou as normas gerais editadas legitimamente pelo Congresso Nacional sobre o tema, o que caracteriza afronta ao artigo 24, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente ação direta e declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, e da Lei 7.077 de 2016, do Estado do Rio de Janeiro. Vencidos os ministros Rosa Weber, relatora, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Direito constitucional, direito à saúde, Covid-19. Rede de UTIs e dever da União de prestar suporte técnico e apoio financeiro. Resumo: a União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTIs nos estados durante o período de emergência sanitária. Nos termos do artigo 21, inciso 18, da Constituição Federal, compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas e, em tema de saúde coletiva, impõe-se ao governo federal atuar como ente central no planejamento e coordenação de ações integradas, em especial de segurança sanitária e epidemiológica no enfrentamento à pandemia da Covid-19, inclusive no tocante ao financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais de saúde pública. Esse dever da União de repassar aos entes subnacionais sua cota federal de abertura e manutenção dos leitos de UTI e Covid, enquanto programa excepcional próprio, decorre precisamente da posição central que deve exercer durante estado de emergência sanitária, o qual não se confunde com o repasse de verbas federais para ações universais de saúde nos estados e municípios. Com base nesse entendimento, o plenário julgou extintas, em parte, e sem resolução de mérito, as ações cíveis originárias, e, na parte remanescente, julgou procedentes os pedidos formulados. O ministro Nunes Marques acompanhou a relatora com ressalvas. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direito tributário, limitações do poder de tributar.
Estrangeiro em condição de hipossuficiência e taxas de regularização migratória. Recurso extraordinário 101-891-RR. Tema 988 RG. Tese fixada. É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência. Resumo. O estrangeiro com residência permanente no Brasil, na condição de hipossuficiência, está dispensado do pagamento de taxas cobradas para o processo de regularização migratória. Isso porque, examinando as regras de imunidade do artigo 5º, incisos 76 e 77, da Constituição Federal, com olhos voltados para seus fundamentos, pode-se concluir que a regra se insere nos desdobramentos do exercício da própria cidadania. Ressoa inequívoco, portanto, que o estrangeiro residente no país ostenta condição subjetiva para a fruição da imunidade constitucional, no que se mostram distoantes da Constituição as exigências legais e infralegais que não assegurem tal condição. Não se mostra condizente com a Constituição Federal a exigência de taxas em face de sujeito passivo evidentemente hipossuficiente. Há espaço para a verificação da capacidade econômica do sujeito passivo em matéria de taxas. Esse exame, no entanto, reserva-se ao sentido negativo do princípio da capacidade contributiva, quando o primado da justiça fiscal não permite que se avance sobre o patrimônio do sujeito passivo comprovadamente hipossuficiente. Com base nesse entendimento, o plenário, ao apreciar o tema 988 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. Direito constitucional ao orçamento. Emendas do Relator Geral do Orçamento e transparência no uso dos recursos financeiros. Resumo. O modelo de elaboração e execução das despesas oriundas de emendas do Relator Geral do Orçamento viola o princípio republicano e os postulados informadores do regime de transparência no uso dos recursos financeiros do Estado. O regramento pertinente às emendas do relator introduz, nas esferas do processo legislativo orçamentário e da execução orçamentária, uma categoria programática cuja autoria material não corresponde àquela declarada na peça formal. Nesse modelo, o relator geral do orçamento figura apenas formalmente como autor da programação orçamentária classificada sob o indicador RP9. Quem detém, de fato, o poder de decidir quais serão o objeto e o destino dos valores previstos nessa categoria orçamentária são apenas os deputados e senadores autorizados, por meio de acordos informais, a realizarem as indicações dos órgãos e entidades a serem contemplados com as dotações previstas naquela categoria de programação, RP9. Enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto, as emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos congressistas requerentes da despesa por meio do estratagema da rubrica RP9. Além disso, diferentemente do sistema existente para as emendas individuais e de bancada, a definição de onde serão aplicados os recursos ocorre internamente, sem possibilidade de controle por meio das plataformas e sistemas de transparência da União na internet. Essa dinâmica desrespeita os postulados da execução equitativa, da igualdade entre os parlamentares, da observância de critérios objetivos e imparciais na elaboração orçamentária e, acima de tudo, o primado do ideal republicano e o postulado da transparência no gasto de recursos públicos. Com base nesses fundamentos, o plenário, por maioria, referendou decisão monocrática da ministra relatora, que conheceu em parte da arguição de descumprimento e, nessa extensão, deferiu o pedido de medida cautelar requerido. Vencidos parcialmente os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Direito Previdenciário Aposentadoria Especial, custeio. Delegação ao Poder Executivo para regulamentar o fator acidentário de prevenção, FAP, recurso extraordinário 67775-RS, tema 554 RG. Tese fixada. O fator acidentário de prevenção, FAP, previsto no artigo 10 da Lei 10.666 de 2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048 de 99, RPS, atende ao princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1, da Constituição de 88. Resumo: é constitucional a incidência do fator acidentário de prevenção, FAP, para a definição da redução ou majoração das alíquotas da contribuição para o seguro de acidente de trabalho, SAT, conforme disposto no artigo 10 da Lei 10.666 de 2003 e de sua regulamentação pelo artigo 202-A do Decreto 3.048 de 99. O FAP não integra o conceito de alíquota, que representa a relação existente entre a expressão quantitativa ou dimensionável do fato gerador e do tributo correspondente.
O FAP, nesses termos, não é elemento integrante do aspecto quantitativo da hipótese de incidência ou fato gerador do SAT, mas fator multiplicador aplicável a esta contribuição externo, portanto, a relação jurídica tributária razão pela qual a sua forma de valoração por ato normativo secundário não viola o princípio da legalidade tributária. De igual modo, não caracterizada, no caso, qualquer afronta aos princípios da legalidade genérica, da irretroatividade tributária, da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade. Com base nesse entendimento, o plenário, apreciando o tema 554 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Direito previdenciário, contribuição previdenciária, flexibilização da legalidade tributária e alíquota do seguro de acidente de trabalho, SAT, ADIM 4397-DF. Resumo: é constitucional a delegação prevista no artigo 10 da Lei 10.666 de 2003 para que norma infralegal fixe a alíquota individual de forma variável da contribuição previdenciária destinada ao custeio do seguro de acidente do trabalho, SAT. Não há na norma impugnada a delegação do poder de tributar, pois o ente político não atribuiu ao regulamento o poder de disciplinar o tributo em toda sua extensão e profundidade. Pelo contrário, encontram-se previstos em lei em sentido estrito os traços essenciais da contribuição, seja em relação ao antecedente da regra matriz de incidência tributária, seja quanto ao aspecto pessoal da contribuição, seja quanto à base de cálculo. Em relação às alíquotas, elas estão previstas nas suas formas coletivas ou básicas, de 1%, 2% ou 3%, na Lei 8.212 de 91, e apenas podem ser reduzidas ou majoradas, dentro de limites prescritos, nos termos do artigo 10 da Lei 10.666 de 2003. Não há se falar, ademais, na possibilidade de um ato administrativo realizar imposição tributária, nem em violação ao artigo 150, inciso 1, da Constituição Federal, pois a lei deixou somente o tratamento de matérias ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo para o Poder Executivo, pois ele tende a ter maior capacidade para tratar desses assuntos. Assim, apenas ao tratar do mecanismo que proporciona a sintonia fina das alíquotas da contribuição, verifica-se que a lei acabou realizando diálogo com o ato normativo infralegal. Essa flexibilização da legalidade tributária encontra fundamento na otimização da função extrafiscal da exação, que está ligada à delegação ao regulamento de matérias intimamente relacionadas com questões técnicas e fáticas, delegação essa que também acaba otimizando a equidade. Além disso, a teleologia da norma é condizente com o sistema jurídico de tutela do meio ambiente do trabalho, e, em última análise, com a proteção do trabalhador contra acidentes de trabalho. Com base nesse entendimento, o plenário julgou improcedente o pedido formulado na ação direta. Direito tributário, contribuições sociais. Inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos pelas montadoras de veículos em regime de substituição tributária. Recurso extraordinário 6.05506-RS, tema 303-RG. Tese: é constitucional a inclusão do valor do IPI incidente nas operações de venda feitas por fabricantes ou importadores de veículos na base de cálculo presumida fixada para propiciar, em regime de substituição tributária, a cobrança e o recolhimento antecipados, na forma do artigo 43 da medida provisória número 2.158/35 de 2001, de contribuições para o PIS e da COFINS devidas pelos comerciantes varejistas. Resumo: é legítima a inclusão do IPI na base de cálculo presumida do PIS e da COFINS, a ser considerada pelos industriais e importadores de veículos, em regime de substituição tributária. Na substituição tributária, a base de cálculo é presumida e corresponde aos fatos geradores que serão praticados futuramente pelos comerciantes varejistas de veículos, que não são contribuintes do IPI. Não há, portanto, como o varejista de veículo dizer que estariam incidindo contribuições sociais sobre valores que não compõem sua receita, pois destinados à fazenda, visto que ele não recolhe IPI aos cofres públicos. O revendedor de automóveis, quando vende um veículo a um consumidor, não recebe qualquer valor que posteriormente recolherá à Fazenda Nacional como IPI. Ademais, nos casos em que a base de cálculo real se mostrar inferior à base de cálculo presumida, poderá o comerciante varejista de veículos, demonstrando-o, requerer a restituição da diferença. Com base nesse entendimento, o plenário, ao apreciar o tema 303 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário.